Fala Brasil, Elton Ferreira com vocês, começando aí mais uma aulinha e nessa aula a gente vai falar sobre juros. O que são os juros? E muitos de vocês deve estar se perguntando, Elton, eu quero só aprender a comprar e vender, para que ficar aprendendo sobre oferta e demanda, emprego e renda, juros? Pessoal, o que você tem que entender é que o mercado, ele é contextual. Então, ele te conta uma história e através dessa história que você está entendendo é que você vai tomar uma decisão se você vai comprar ou se você vai vender ou se você vai ficar de fora, que muitas das vezes é a melhor opção. Como que você quer se tornar um profissional, no mercado financeiro se você não sabe o básico, o mínimo, Você não sabe o que é uma oferta e demanda, como que isso influencia no emprego e renda, você não sabe o que é os juros, como que isso influencia no crescimento de um país, no crescimento de uma empresa, como que você quer comprar índice de empresas, sem saber se o juros está alto ou se está baixo, se essa empresa pretende ampliar, se não, se o juros está bom para ela poder ampliar os seus negócios, ou se não, se o juros está alto e ela pretende ficar estagnada. Então, tudo isso faz parte de um contexto para que você possa tomar uma decisão mais assertiva. Não tem como você entrar para o mercado financeiro se você não sabe o que é os juros, se você não sabe o que é oferta e demanda, se você não sabe o que é um payroll, se você não sabe o que é um IGPM, que é um relatório, um dado, você está lá posicionado, eu vou comprar aqui agora, de repente sai um dado de IGPM, o mercado sacode, e você está comprado e o mercado derrama, cai contra você. Se você soubesse a importância do IGPM, você talvez não estaria dentro da operação naquele exato momento. Você iria aguardar o dado sair para depois você operar. Então, tudo isso que eu estou ensinando para vocês é essencial para que você possa ter uma assertividade muito maior dentro do mercado. Eu estou trazendo aqui para vocês de forma bem resumida, É o mínimo que você precisa saber para que você possa tomar decisões, dentro do mercado financeiro. Agora, não tem como uma pessoa querer trabalhar com o mercado financeiro e não saber o que é um juros, o que é uma Selic, o que é o IPCA, como que isso influencia na economia global e como que a economia global influencia nas empresas e como que as empresas influenciam no preço final das ações ou do índice ou do dólar. Então, não pense que isso aqui é bobeira, o que é que os juros, eu quero saber como que eu compro e como que eu vendo. Você precisa entender o básico sobre mercado financeiro para que você possa sobreviver dentro desse mercado. Tá? Hoje, na aula passada, a gente falou sobre oferta, demanda, emprego e renda. E falamos também na aula passada sobre a inflação, Quando tem um excesso de demanda e as indústrias já não tem mais capacidade de produção, isso acaba acontecendo uma inflação. Essa inflação vai tirar o poder de compra do consumidor. E para conter essa inflação, muitas das vezes o governo tem que atuar. E ele atua como? Uma das ferramentas que ele utiliza para conter a inflação são os juros. E você vai aprender sobre juros nessa aula. A economia de um país, ela se resume em você conseguir equilibrar os juros e a inflação. A todo momento, os governantes de qualquer que seja o país estão tentando fazer esse equilíbrio entre inflação e juros. Tá? O que é o juros? O juros ele é o prêmio pelo risco. Vou te dar um exemplo. O banco vai te emprestar um dinheiro e ele vai te cobrar um juros. O que é esse juros? É o prêmio que ele ganha pelo risco que ele está tomando de emprestar o dinheiro para você. O risco de você não pagar. Então, para isso, ele cobra um juros. E quanto maior o risco, maior o prêmio. Ou seja, maior são os juros. Se você pedir um empréstimo, por exemplo, para 30 dias, é uma taxa de juros. Se você pedir um empréstimo para 3 anos, é outra taxa de juros. Por quê? Porque o risco para 30 dias é um, o risco para daqui 3 anos é outro. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 3 anos.
se vai ter uma pandemia, se vai ter uma crise econômica, se vai ter, né? Então, assim, o risco para daqui 30 dias é um risco, entre aspas, calculável. A gente sabe como que está a situação do país hoje. Daqui 30 dias pode ser que não ocorra grandes oscilações. Então, é um juros. Agora, para daqui 3 anos, o risco de emprestar um dinheiro hoje para receber daqui 3 anos é muito maior. Então, o prêmio, ou seja, os juros disso, também tem que ser muito maior. Então, anota esse detalhe. O que que são os juros? Os juros é o prêmio pelo risco, né? Então, quem empresta o dinheiro ganha um prêmio pelo risco que ele está tomando. E esse prêmio vai variar de acordo com N cenários, né? Prazo, valor, a quantidade, né, de dinheiro que a pessoa está tomando ou que a indústria está tomando. E como eu falei anteriormente, né, os juros ele é uma ferramenta que ajuda a controlar a inflação. E como que isso funciona? Como que controla a inflação através dos juros? Vamos lá, vamos pensar comigo aqui. O que o juros alto quer dizer? Juros altos quer dizer dinheiro rendendo mais. Então, um exemplo, você vai lá, pegou o seu dinheiro e colocou na poupança. Você recebe o que? Os juros, né? O que é esses juros? É o prêmio pelo risco, ou seja, você pegou o seu dinheiro e emprestou para o banco e ele está te devolvendo uns juros, que é o prêmio pelo risco que você está tomando. Nesse caso agora é você que está tomando o risco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E aí você está tendo o que? O prêmio pelo risco, tá? Então vamos lá. O que significa o juros alto, né? O juros alto quer dizer o dinheiro rendendo mais. E quando o dinheiro está rendendo mais, as pessoas consomem menos. Você sabia disso? Que quando o juros está alto, as pessoas consomem menos? Por que elas consomem menos? Porque elas querem deixar o dinheiro guardado. Imagina só, vamos fazer aqui uma analogia mais uma vez, tá? Eu vou fazer algumas analogias ao extremo para que fique fácil de você entender. Suponhamos que você tem um dinheiro na poupança, né? E está rendendo uns juros, né? O prêmio pelo risco aí para você. Os juros aumentou, o juros está muito alto agora. E se você deixar o seu dinheiro guardado, né? Um exemplo, você quer comprar uma pizza hoje, tá? Mas se você deixar esse dinheiro guardado por mais 30 dias, o mês que vem você vai ter 2 pizzas lá. Você vai querer comer uma pizza hoje ou você vai querer deixar o dinheiro guardado por 30 dias para depois você ter dinheiro para comprar 2 pizzas? Você vai deixar dinheiro guardado, ou seja, você para de consumir. Aí chega o mês que vem, você tem dinheiro de 2 pizzas. Aí você prefere gastar aquele dinheiro ou deixar ele guardado e no mês seguinte você tem dinheiro para comprar 4 pizzas? Porque o juros está alto, prêmio pelo risco. O banco está te pagando os juros, dinheiro na poupança, você emprestou seu dinheiro, ele está rendendo muito, ou seja, está te pagando muitos juros. Você tem dinheiro de 2 pizzas esse mês. Se você deixar o dinheiro lá por mais 30 dias, você vai ter dinheiro para 4 pizzas. Você vai querer comer a pizza hoje ou você vai esperar ela virar 4? Automaticamente, com certeza, você vai deixando o dinheiro guardado por mais tempo, a fim de captar o prêmio pelo risco, os juros. E quando você deixa o dinheiro guardado, você para de consumir. Agora pensa isso numa população global. Quando os juros estão altos, as pessoas, né, os consumidores param de consumir e deixam o dinheiro guardado. Quando os juros estão altos, as pessoas não querem empreender. Elas preferem deixar o dinheiro guardado porque não compensa tomar o risco de você montar um empreendimento, né? O juros está tão alto, está tão bom que é melhor você deixar o dinheiro guardado. E se você não empreende, estou falando você do modo geral, se você não quando você empreende, você gera emprego. Se o seu negócio der certo, você gera emprego. Quando o juros está alto, você não empreende. Se você não empreende, você não gera emprego. Então, juros alto quer dizer que as pessoas param de consumir. E se as pessoas param de consumir, o que acontece com a demanda? A demanda diminui. Quando a demanda diminui, lembra da aula de oferta e demanda? Quando a demanda diminui, automaticamente as indústrias
também tem que reduzir o número de funcionários. E quando elas reduzem o número de funcionários, porque a demanda está diminuindo, o pessoal não está consumindo, está guardando dinheiro, a indústria começa a mandar pessoas embora, o desemprego, e para de gerar renda para as famílias. Menos dinheiro na mão das famílias, menos ela consome. E quanto menos ela consome, menos demanda. Menos demanda, menos emprego, menos dinheiro na mão das famílias, e isso vira um ciclo. Ou seja, quando o juros está muito alto, as pessoas guardam dinheiro, para de consumir, né? E automaticamente acontece o quê? Uma deflação. As indústrias não estão vendendo. Lembra que ela tinha inflado o preço, tinha uma inflação? Elas pararam de vender, não tem demanda. Se não tem demanda, está sobrando produto lá no estoque. E o que ela tem que fazer? Baixar os preços para que ela possa dar poder de compra para as pessoas, para motivar as pessoas a comprarem mais. Isso faz com que aconteça uma deflação. Os preços estavam altos e agora começa o quê? A cair. E por que isso acontece? Isso acontece para poder controlar a inflação. Porque se a inflação subir demais, o salário mínimo não dá para comprar nada. Aí o governo precisa fazer alguma coisa, né? Depois a gente vai falar sobre taxa Selic, sobre IPCA e outras coisas. Vocês precisam entender disso para poder entender o funcionamento de tudo e como isso influencia nas empresas, as empresas influenciam no índice, e isso é um ciclo global. Né? É o mínimo que você precisa saber para poder entrar para o mercado financeiro. E aí quando acontece, né, essa diminuição na demanda, acontece também o quê? O aumento do desemprego. As indústrias começam a mandar pessoas embora, porque não precisa daquilo tudo de funcionário lá. Não tem demanda, não está precisando de fazer mais produtos. O estoque das indústrias está lotado, elas estão tendo que vender mais barato para poder botar mercadoria para fora. E com isso aconteceu o quê? Uma diminuição dos preços, uma deflação. E por que isso tem que acontecer? Porque quando a inflação está muito alta, o salário mínimo não dá para comprar muita coisa. Então eles precisam fazer essa deflação para poder fazer com que o consumidor tenha a capacidade de comprar as coisas novamente. Quando os preços das coisas estão muito altos, tem uma inflação muito alta, um exemplo, se antigamente você comprava lá com R$1.000, por exemplo, você comprava o arroz, o feijão e o óleo. Só que os preços dessas coisas subiram muito, teve uma inflação. Com esses mesmos R$1.000 esse mês, você vai conseguir comprar só o arroz e o óleo, ou seja, já não dá para comprar o feijão. Acontece uma desvalorização da nossa moeda. Os mesmos R$1.000 que eu tinha no mês passado, eu não consigo comprar a mesma quantidade de mercadoria esse mês, devido à inflação. E para deixar a nossa moeda, para deixar o nosso salário mínimo ou a nossa moeda mais valiosa, ou seja, com poder de compra maior, o governo tem que atuar fazendo com que os preços caiam. E aí, exatamente, os juros é uma das ferramentas que eles utilizam. Né? A gente falou aqui sobre juros altos por enquanto. E agora você conseguiu entender como que ele pode influenciar, né, no seu dia a dia, na quantidade de emprego ou desemprego, nos preços das mercadorias em geral. Os juros controla N coisas. Lembre-se, né, a economia ela se resume em equilibrar a inflação e os juros. Agora vamos falar de juros baixos. Então, quando o juros está alto, a pessoa para de consumir, ela quer deixar dinheiro guardado, ok? Agora, e quando os juros estão baixos? Quando os juros estão baixos, automaticamente o dinheiro entra em circulação novamente. Ninguém quer ficar deixando dinheiro na poupança. Eles preferem empreender, eles preferem gastar o dinheiro com alguma coisa, preferem consumir mais. Então você tem um dinheiro guardado. Vamos dar o mesmo exemplo da pizza aqui que a gente deu. Você tem um dinheiro guardado, beleza. Você tem vontade de comer uma pizza. Você vai lá e compra. Por quê? Deixar o dinheiro guardado para quê? Né? Não está rendendo nada o dinheiro na poupança. Prefiro gastar e comer e viver a vida. Não tem motivação de deixar o dinheiro guardado, porque não está rendendo juros. O juros está muito baixo, né? Então, juros baixos coloca o dinheiro em circulação. Automaticamente, o que acontece? As pessoas começam a consumir mais.
elas não vão deixar dinheiro guardado, elas vão começar a comprar mais coisas utilizando esse dinheiro ao invés de guardar. E quando as pessoas consomem mais, automaticamente tem uma demanda maior. Se tem uma demanda maior, a gente entra naquele ciclo. As fábricas precisam produzir mais, as pessoas estão querendo comprar, né? Então as fábricas precisam produzir mais. Quando elas começam a produzir mais, elas vão precisar gerar mais empregos, mais funcionários, mais dinheiro na mão das famílias, mais dinheiro na mão das famílias, mais elas consomem. Quando mais elas consomem, mais emprego gera, né? Porque a demanda aumenta, as fábricas precisam produzir mais e vai entrar naquele mesmo ciclo que a gente falou na aula de oferta e demanda, emprego e renda. Quando os juros estão muito baixos, a pessoa que está com um dinheirinho, ela não quer ficar deixando o dinheiro na poupança, ela prefere tentar montar alguma coisa. Eu vou comprar roupa para vender, eu vou montar um negocinho, vou comprar bijuteria para vender, eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, está fazendo o dinheiro girar, o dinheiro não fica guardado, está comprando roupa, está comprando bijuteria, está tentando vender, está tentando empreender, botando o dinheiro em circulação. Por quê? Porque não compensa deixar o dinheiro guardado. É mais fácil eu comprar umas blusas, uma calça e vender, e aí eu fizer 50% ali sobre aquele capital que eu coloquei. É melhor eu empreender do que deixar esse dinheiro guardado. E com isso o dinheiro entra em circulação novamente. Quando o dinheiro entra em circulação, aquela fábrica de roupa vai ter que contratar mais funcionários, porque tem mais gente comprando roupa. Pegaram a visão aí? E não para por aí. Quando os juros estão baixos, ele incentiva, as indústrias se ampliarem. Então vamos lá, juros baixos vai fazer as pessoas consumirem mais, né? E quando as pessoas consomem mais e os juros estão baixos, vai chegar uma hora que as empresas elas não vão querer deixar o dinheiro delas guardado, elas preferem ampliar essas indústrias. Só que uma ampliação de uma indústria é um investimento milionário, bilionário ou até mesmo trilionário. Muitas das vezes, aquele valor que as empresas têm, para fazer o reinvestimento não dá para uma ampliação. E elas precisam fazer o quê? Tomar empréstimo nos bancos. A maioria das empresas, quando vão ampliar, construir mais uma fábrica, fazer alguma coisa, elas tomam um empréstimo. E elas vão querer tomar empréstimo quando? Quando os juros estão altos ou quando os juros estão baixos? Quando os juros estão baixos. Juros altos, eles não querem pegar dinheiro emprestado para pagar muitos juros. Eles querem pegar dinheiro emprestado quando os juros estão baixos. Ou seja, juros baixos, as empresas ampliam mais e com isso gera mais emprego, mais capacidade de produção. Então aquele empresário que tinha uma indústria, agora ele pegou um dinheiro emprestado com juros baixos e agora ele tem duas indústrias. E com isso ele consegue gerar muito mais emprego, ele agora aumentou a capacidade de oferta dele, porque agora ele pode ofertar muito mais produto, gerar muito mais emprego, colocar muito mais dinheiro na mão das famílias, e as famílias vão consumir muito mais, e vai gerar mais demanda, e aquele velho ciclo que você já entendeu. Até chegar um ponto que essas duas indústrias estão na capacidade máxima. E vai chegar o quê? A inflação. E quando chegar a inflação, o governo entra novamente para poder fazer uma deflação. Então, a economia se resume nisso, em equilibrar juros e inflação. O tempo todo, os governos estão lá mexendo nas taxas de juros para poder fazer esse equilíbrio. E os juros, ele é uma das principais ferramentas, utilizada aí para poder conter a inflação de um país. E agora que você já sabe como que funciona os juros, como isso pode impactar na sua vida, no seu dia a dia, agora você entendeu como que os juros pode impactar no seu poder de compra, no seu salário, no preço das mercadorias, na expansão de um país ou de uma cidade, para que as indústrias possam construir mais indústrias. Agora que você entendeu um pouquinho sobre os juros,
Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre alguns relatórios, né, que são importantes. Você vai entender o que é a taxa Selic, o que é o IPCA, você vai entender o que é o INPC, dentre outras, né, de outros relatórios ali que influenciam nas suas tomadas de decisões no seu dia a dia, dentro do mercado financeiro. Como que esses relatórios podem influenciar? De repente você está posicionado em uma determinada ação, ou você está fazendo um day trade se posicionado em alguma posição de índice, dólar ou de qualquer outro ativo, e sai um relatório do IPCA, ou sai um relatório da taxa Selic, e aí o mercado dá aquela sacudida, muitas das vezes tira você, estopa, você perde dinheiro. Por quê? Porque você não sabia o que era esse relatório, qual que era a importância dele dentro do mercado, beleza? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre indicadores econômicos, o que é uma taxa Selic, o que é o IPCA, o que é o IPC, o IGPM, dentre outras taxas, dentre outros indicadores econômicos, né, que a gente utiliza aí, que a gente vê no nosso dia a dia nos relatórios, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.